Salve Maria, caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula sexta de catequese, na qual daremos continuidade ao estudo do Credo, meditando hoje sobre o seu segundo artigo. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Nesta aula, contemplaremos o mistério sublime da encarnação do Verbo, reconhecendo em Jesus Cristo o Filho unigênito do Pai, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, nosso Redentor e Salvador absoluto. Que essa formação fortaleça nossa fé e nos conduza a um amor mais profundo por aquele que se fez homem para a nossa salvação. Iniciemos, pois, com piedade e atenção. In nomine Patris, et Filii, et Spiritui Sancti. Amen. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. E dessa forma, caríssimos irmãos e irmãs, iniciamos então o capítulo 4 do terceiro artigo do Credo do Catecismo Maior de São Pio X, fazendo a leitura do Evangelho inicial. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso, pois não conheço homem? Respondeu o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com uma sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no sexto mês aquela que é tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Lucas 1, 26 a 38. O segundo artigo do Credo. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Após professarmos a fé em Deus Pai, Criador e princípio de todas as coisas, o Credo nos conduz imediatamente a proclamar com humildade e reverência nossa fé em Jesus Cristo, o Filho eterno do Pai e Salvador do mundo. Este segundo artigo constitui o coração pulsante de todo o símbolo cristão, pois nele se afirma o mistério mais sublime. O próprio Deus, na plenitude dos tempos, entrou na história humana, assumiu a nossa carne, habitou entre nós e por sua encarnação, paixão, morte e gloriosa ressurreição, abriu-nos definitivamente as portas da salvação. Aqui ressoa a certeza de que o Deus invisível se fez visível, o Todo-Poderoso se fez pequeno, e por seu sacrifício redentor fomos libertos do pecado e da morte. O Filho eterno e único do Pai. O segundo artigo do Credo proclama com solenidade que o Filho de Deus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, gerado eternamente pelo Pai na eternidade perfeita da natureza divina. Desde toda a eternidade, ele procede do Pai por uma geração que não tem princípio nem fim, uma geração espiritual, necessária, incriada e subsistente. Não é uma criação como sucede entre as criaturas, mas uma comunicação desta mesma essência divina, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Esta geração eterna deve ser contemplada como o ato mais puro, simples e perfeito da inteligência divina. Deus Pai, ao conhecer-se infinitamente, gera o Verbo, que é a perfeita e única palavra interior, no qual todo o ser divino se expressa sem diminuição, sem divisão, sem anterioridade. Neste ato eterno, o Pai comunica ao Filho a totalidade de sua natureza, de modo que o Filho é a imagem subsistente do Pai, esplendor de sua glória, plenitude da verdade. Neste ato eterno, o Pai comunica ao Filho a totalidade de sua natureza, de modo que o Filho é a imagem subsistente do Pai, esplendor da sua glória, plenitude da verdade. O Pai é fonte sem origem, o Filho é originado eternamente do Pai, e do amor substancial entre ambos procede o Espírito Santo. Assim, a vida íntima de Deus é comunhão de conhecimento e amor perfeitíssimos. Importante lembrar:
No mistério da Santíssima Trindade, a única essência divina subsiste em 3 pessoas, realmente distintas. O termo subsistência significa que cada pessoa divina possui plena realidade e existência própria, sem ser uma parte ou aspecto da essência divina. Diferente das criaturas, em Deus não há divisão. Cada pessoa possui inteiramente a mesma e única natureza divina. As 3 pessoas distinguem-se unicamente pelas relações de origem. O Pai é princípio sem princípio, ele não procede de ninguém. O Filho é gerado eternamente pelo Pai, por via de inteligência, como o Verbo ou a imagem perfeita que exprime o ser e o pensamento do Pai. Este ato eterno chama-se geração. O Espírito Santo procede eternamente do Pai e do Filho como um só princípio, por via da vontade e amor, como o sopro vivo do amor subsistente que une o Pai e o Filho. Este ato chama-se processão. Assim, o Filho não é o Pai, porque ele é gerado pelo Pai. O Espírito Santo não é o Pai nem o Filho, porque ele procede de ambos. Nenhuma pessoa subsiste dentro da outra, mas todas subsistem na única essência divina que é indivisível e idêntica a cada pessoa. Como afirma o Catecismo Romano, o Pai é todo inteiro, o Filho é Deus todo inteiro, o Espírito Santo é Deus todo inteiro. Todavia, não são 3 deuses, mas um só Deus. Chamamos o Filho eterno de Verbo, em grego Logos, pois ele é o pensamento vivo do Pai, a palavra subsistente na qual tudo foi criado e na qual tudo subsiste. O evangelista São João inicia o seu evangelho declarando: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Essa expressão Verbo não indica uma palavra transitória, mas a palavra eterna, expressão substancial e definitiva de Deus. Confessamos que ele é o Filho único, unigenitus, porque ele é Filho por geração natural e eterna. A sua filiação não é fruto de eleição ou adoção, mas é a própria necessidade ontológica da perfeição divina. Deus, ao conhecer-se, gera o Filho, que é Deus como ele. Ao passo que todas as criaturas racionais, anjos e homens, são chamadas à participação na filiação divina e por graça recebem a adoção de filhos no batismo, Jesus Cristo é o Filho por essência, da mesma substância, poder e eternidade que o Pai. Nós somos filhos por dom gratuito, ele é Filho por natureza. Essa distinção é fundamental. A nossa filiação é participada, limitada e adquirida, enquanto a filiação do Verbo é incriada, necessária e coeterna com o Pai. Nele, tudo quanto o Pai é, exceto a paternidade, encontra-se plenamente: onipotência, sabedoria, santidade, glória. Como afirma São Cirilo de Alexandria, o Pai é todo inteiro no Filho, sem divisão, sem separação, pois o que ele é por natureza, ele comunica ao seu Verbo. Proclamar que Jesus Cristo é o Filho único de Deus é, portanto, confessar que ele é o Deus verdadeiro, que existia antes de todos os séculos, igual ao Pai, em majestade e divindade. Essa mesma pessoa divina, sem deixar de ser Deus, assumiu a nossa humanidade no tempo, unindo a natureza humana à divina na unidade de sua pessoa, para nos elevar à adoção filial e nos tornar participantes de sua vida eterna. Assim, no Filho, Deus se revelou plenamente e nos abriu as portas da comunhão com a Santíssima Trindade. Nosso Senhor. Chamamos Jesus Cristo de Nosso Senhor não como uma expressão simbólica ou devocional, mas como reconhecimento objetivo e solene da sua autoridade absoluta sobre todas as coisas visíveis e invisíveis. O título de Senhor, em grego Kyrios, em latim Dominus, é nas Sagradas Escrituras atribuído a Deus como soberano do universo, aquele que tem poder pleno, eterno e incontestável sobre tudo o que existe. Aplicá-lo a Jesus é, pois, um ato de fé na sua divindade e um testemunho do seu domínio universal, como a Igreja sempre professou com reverência. Jesus Cristo Dominus Noster. Este senhorio manifesta-se em 2 títulos inseparáveis, por direito de criação e por direito de redenção. Primeiramente, Cristo é o Senhor por ser Deus eterno, consubstancial ao Pai e ao Espírito Santo, e portanto coautor de toda a obra da criação, como afirma São João. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O Verbo, por quem todas as coisas foram criadas e em quem subsistem, é o princípio e fim de toda a criatura. Cada ser racional, cada sopro de vida, cada fibra do cosmos, foi moldada por suas mãos divinas. Pertencemos a ele, porque dele viemos. Nele temos ser, o movimento e a existência. Mas há um senhorio ainda mais admirável, o que ele adquiriu por nossa redenção. Tendo assumido a natureza humana, humilhou-se até a morte e morte de cruz, oferecendo-se como vítima expiatória pelos pecados do mundo. Com seu sangue infinitamente precioso, libertou-nos da escravidão do pecado, da morte e do demônio. Resgatou-nos não com prata ou ouro, mas com sua própria vida, como um rei que, sendo ofendido, paga o preço pelos servos rebeldes para restituí-los à amizade
de seu reino. Assim como ensina São Paulo: não sois de vós mesmos, pois fostes comprado por grande preço. 1 Coríntios 6, 19 a 20. O senhorio de Cristo, portanto, não é apenas jurídico externo, mas ontológico e redentor. Ele não reina como um déspota, mas como um esposo fiel, um pastor que dá vida por suas ovelhas, um senhor que serve e salva. Submeter-se a esse domínio não é escravidão, mas libertação. Não é servidão humilhante, mas exaltação filial. Confessar que Jesus é nosso Senhor é declarar que a nossa vida, nossa vontade, nossos afetos, nossos bens e, sobretudo, nosso destino eterno lhe pertence inteiramente. É reconhecer que nada nos é lícito fazer, desejar ou possuir sem referência ao seu beneplácito. É entregar-lhe não apenas ao exterior de nossas obras, mas a própria chave do coração, deixando que ele reine soberanamente em nós. E é justamente esse senhorio interior que distingue o verdadeiro cristão. Não o que apenas diz Senhor, Senhor, mas o que vive sob a obediência amorosa daquele que, sendo Senhor, lavou os pés dos seus discípulos e subiu voluntariamente ao trono da cruz para reinar do alto, com os braços abertos sobre os vivos e os mortos. Assim, chamá-lo nosso Senhor é professar a fé que transforma e consagra toda a existência. Já não somos nossos, somos dele. Dominus meus et Deus meus. Jesus, o Salvador. O nome Jesus é por si mesmo uma revelação e uma promessa. Na língua hebraica, escreve-se Yeshua, forma contraída de Yahushua, cujo significado é Deus salva, ou o Senhor é salvação. Esse nome sublime traduz a essência da missão redentora do Verbo encarnado, pois não lhe foi dado por escolha humana, mas por mandato expresso do próprio Deus. Como narra o Evangelho de São Lucas, foi o anjo Gabriel que, ao anunciar à Santíssima Virgem o mistério da encarnação, declarou: eis que conceberá no teu seio e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Lucas 1, 31. No grego do Antigo Testamento, o nome aparece como Iesus, na Vulgata Latina como Jesus. Ambas as formas reproduzem o som e o sentido original hebraico, perpetuando o testemunho de que este menino, gerado por obra do Espírito Santo, veio cumprir em si todas as promessas da salvação. A escolha desse nome é, portanto, um ato divino que contém uma declaração irrevogável. Ele é o Salvador. Nele se cumpre o oráculo do profeta Isaías: eis que Deus é o meu Salvador. Isaías 12, 2. Por isso, o anjo disse a São José: tu lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1, 21. Nenhum outro nome, seja no céu, na terra ou debaixo da terra, encerra tão alta promessa e tão absoluto poder de redenção. A Sagrada Escritura proclama com solenidade: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos 2, 21. E São Pedro, diante do Sinédrio, testemunha com coragem: não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Invocar o nome de Jesus, seja por Yeshua, Jesus e Jesus, não é apenas pronunciar um som sagrado, mas confessar com a mente e o coração que Ele é o único Redentor, que o seu sangue nos reconciliou com o Pai e que nossa esperança eterna repousa inteiramente na sua misericórdia. Este nome dá força para vencer as trevas, a luz para dissipar os erros, a consolo para as almas aflitas. Os santos experimentaram ao longo dos séculos que a simples invocação desse nome com fé viva é fonte de paz, de libertação e de fortaleza. Assim, venerar o Santíssimo nome de Jesus é honrar sua missão redentora e reconhecer que ele é verdadeiramente o Deus que salva, o Emanuel, Deus conosco. Quando pronunciamos com amor, é como se toda a economia da salvação brilhasse ante os nossos olhos, e o nosso coração se prostrasse em adoração ao Salvador que veio buscar e salvar o que estava perdido. Por isso, a Igreja sempre cultivou uma terna e poderosa devoção ao Santíssimo Nome de Jesus, venerando-o como um tesouro inefável e um escudo contra todos os males. Os santos autores, como São Bernardo e de modo especial São Bernardino de Sena, ensinaram que pronunciar esse nome com fé ilumina a inteligência, inflama a vontade e fortalece a alma contra as tentações. Entre todas as invocações piedosas, nenhuma é tão suave aos ouvidos de Deus, nem tão eficaz ao alcançar graças como esta. A festa do Santíssimo Nome de Jesus celebra-se tradicionalmente no período compreendido entre a oitava de Natal e a Epifania, em memória do dia em que, segundo a tradição cristã, o menino divino foi circuncidado e recebeu, conforme a ordem do anjo, um nome bendito de Jesus. Deus salva. Embora a reverência a este nome seja tão antiga quanto a própria fé apostólica, como referências explícitas já nos evangelhos, tal como Mateus 1, 21 e Lucas 1, 31, e na oração dos primeiros cristãos, a devoção específica tomou vigor, sobretudo a partir do século XIV, pela pregação fervorosa de São Bernardino de Sena. Este grande santo e os seus seguidores difundiram o uso do monograma IHS, como sinal visível de amor e confiança na divina salvação.
Convém esclarecer que o monograma IHS não é propriamente a abreviação de Jesus Hominus Salvator, pois essa interpretação devocional foi adotada posteriormente, mas sim a abreviação do Santíssimo Nome de Jesus em grego maiúsculo, Iesus, sendo as 3 primeiras letras do nome, sendo a primeira iota, a segunda eta e a terceira sigma, que transliteradas ao alfabeto latino formam IHS. Com o tempo, a piedade cristã passou a associar-lhe acrósticos e interpretações espirituais como Jesus Hominus Salvator, Jesus Salvador dos Homens, ou Inox Signo Vinces, ou Inox Signo, neste sinal, que embora não sejam a origem histórica do monograma, tornaram-se expressões legítimas de veneração e fé. O Papa Clemente VII, reconhecendo o valor espiritual dessa prática, autorizou em 1530 o culto litúrgico de ofício divino em honra ao Santíssimo Nome na Ordem Franciscana. Mais tarde, em 1721, o Papa Inocêncio XIII estendeu a celebração a toda a Igreja Universal, consagrando oficialmente no calendário romano esta festa luminosa que exalta um nome que está acima de todos os nomes. Assim, venerar o Santíssimo Nome de Jesus é professar com a mente e o coração que nele reside a plenitude da salvação, a força contra os poderes das trevas e a fonte inesgotável de graças. Para honrá-lo com reverência e colher seus frutos espirituais, convido-te agora a unir-te à recitação fervorosa da ladainha do Santíssimo Nome de Jesus, do qual rezaremos a seguir. Ladainha do Santíssimo Nome de Jesus. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Iesus aude-nos, Iesus aude-nos. Iesus exaude-nos, Iesus exaude-nos. Pater de celis Deus, miserere nobis. Filii Redentor mundi Deus, miserere nobis. Spiritus Sancti Deus, miserere nobis. Sancta Trinitas unus Deus, miserere nobis. Iesu, Filii Dei vivi, miserere nobis. Iesu, splendor Patris, miserere nobis. Iesu candor lucis aeterne, miserere nobis. Iesu Rex gloriae, miserere nobis. Iesus soli justitiae, miserere nobis. Iesus Filii Mariae Virginis, miserere nobis. Iesu amabilis, miserere nobis. Iesu admirabilis, miserere nobis. Iesu Deus fortis, miserere nobis. Iesu Pater futuri seculi, miserere nobis. Iesu Magni Consilia Angeli, miserere nobis. Iesu Potentissime, miserere nobis. Iesu Patientissime, miserere nobis. Iesu Benignissime, miserere nobis. Iesu Mititum Licorde, miserere nobis. Iesu Amator Castitatis, miserere nobis. Iesu Amator Noster, miserere nobis. Iesu Deus Pacis, miserere nobis. Iesu Auctor Vitae, miserere nobis. Iesu Exemplar Virtutum, miserere nobis. Iesu Zelator Animarum, miserere nobis. Iesu Deus Noster, miserere nobis. Iesu Refugium Nostrum, miserere nobis. Iesu Pater Pauperum, miserere nobis. Iesu Thesauri Fidelium, miserere nobis. Iesu Boni Pastor, miserere nobis. Iesu Lux Vera, miserere nobis. Iesu Sapientia Eterna, miserere nobis. Iesu Bonitas Infinita, miserere nobis. Iesu Via et Vita Nostra, miserere nobis. Iesu Gentium Angelorum, miserere nobis. Iesu Rex Patriarcharum, miserere nobis. Iesu Magister Apostolorum, miserere nobis. Iesu Doctor Evangelistarum, miserere nobis. Iesu Fortitudo Martyrum, miserere nobis. Iesu Lumen Confessorum, miserere nobis. Iesu Puritas Virginum, miserere nobis. Iesu Corona Sanctorum Omnium, miserere nobis. Propitius esto, parce nobis Iesu. Propitius esto, exaude-nos Iesu. Abi omni malo, libera-nos Iesu. Abi omni peccato, libera-nos Iesu. Abi ira tua, libera-nos Iesu. Abi insignis diaboli, libera-nos Iesu. Ab spiritu fornicationis, libera-nos Iesu. A morte perpetua, libera-nos Iesu. A neglecto spirationum tuarum, libera-nos Iesu. Per mysterium sanctae incarnationis Tue, libera-nos Iesu. Per nativitatem Tuam, libera-nos Iesu. Per infantiam Tuam, libera-nos Iesu. Per divinissimam vitam Tuam, libera-nos Iesu. Per labores Tuos, libera-nos Iesu. Per agoniam et passionem Tuam, libera-nos Iesu. Per crucem et derelictionem Tuam, libera-nos Iesu. Per languores Tuos, libera-nos Iesu. Per mortem et sepulturam Tuam, libera-nos Iesu. Per resurrectionem Tuam, libera-nos Iesu. Per ascensionem Tuam, libera-nos Iesu. Per sanctissima Eucharistie institutionem Tuam, libera-nos Iesu. Per gaudia Tua, libera-nos Iesu. Per gloriam Tuam, libera-nos Iesu.
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, parce nobis Iesu. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, exaudi nos Iesu. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, misere nobis Iesu. Iesu audimus, Iesu audimus. Iesu exaudi-nos, Iesu exaudi-nos. Oremus. Domine Iesu Christi, qui dixit petite et accipietis, queriti et invenietis, pulsate et aperieto vobis, quesumus, danom petentibus divinissimi tui amoris affectum, ut toto cordi ore topere linigamus, et a tua nunquam laude cessemus. Sancti nominis tui, Domine, timorem pariter, et amorem fac nos aberem perpetuum, quia nunquam tue gubernatione destituis, quos in soliditate tui delectiones intituis, qui vives et reinas in século seculorum. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, chegamos ao fim da nossa sexta aula, na qual aprofundamos a profissão de fé no Filho único de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador que por amor assumiu a nossa humanidade e venceu o pecado e a morte. Que essas verdades alimentem em nós uma fé viva, firme e operosa, e nos disponham a seguir os passos do Senhor com confiança e generosidade. Agradeço a todos pela atenção e pelo desejo sincero de crescer no conhecimento da nossa Santa Fé Católica. Que Deus vos abençoe e Nossa Senhora vos proteja sempre. Até a próxima aula, se Deus quiser. Ultraed Suzeia.